Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Pitada de Reumato. Hoje é a quarta aula da série de aulas sobre uveites. Eu sou Henrique Sampaio da Reumato Learning e hoje abordaremos com vocês o tratamento das uveites não infecciosas. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! Ok, Henrique, você falará aqui pra gente de tratamento de uveites não infecciosas. Mas o que exatamente seria isso? Antes da gente começar a falar, a gente tem que se localizar. Pessoal, lembre-se que eu comentei com vocês aqui que há diversas formas de classificarmos as uveites. A gente teve 2 aulas sobre classificação para vocês. E uma das formas de classificarmos elas é de acordo com a sua etiologia. Nós dividimos elas em 6 principais grupos etiológicos. O primeiro grupo seriam as causas infecciosas, que é mandatório de serem excluídas em qualquer tipo de uveíte, principalmente no cenário das uveites posteriores. E aqui vou dar mais um gancho para vocês novamente, lembrando qual é a causa mais comum de uveites no geral e que se apresenta com uma cororetinite focal, que é a toxoplasmose. Segundo grupo, muito importante também, são os medicamentos. Eu destaquei aqui para vocês já na aula uma classe de medicamentos bastante utilizada por nós reumatologistas, que são os bisfosfonatos, utilizados aí em larga escala para o tratamento de osteoporose. O terceiro grupo também que a gente tem que lembrar são as síndromes mascaradas. Aqui entraria o quê? Corpo estranho, trauma e causas neoplásicas. O quarto grupo etiológico seriam as oftalmopatias primárias. Quais seriam elas? A gente já falou para vocês também. Coriorretinopatia de Birdshot, coroidite multifocal idiopática, coroidite serpinginosa e também nós temos a oftalmia simpática. Quinto grupo etiológico seriam as doenças inflamatórias / imunomediadas, sarcoidose, doença de BC, por exemplo. E o sexto e último grupo, quando a gente não sabe a causa, são as causas idiopáticas. Ok, Henrique, você fez um belo resumão aqui. E onde que se localizam as uveites não infecciosas? Elas se localizam nesses 3 últimos grupos aqui de baixo. Combinado? Muito bem. A gente também já comentou com vocês que uma das formas de classificarmos as uveites são de acordo com a anatomia, em anterior, intermediária, posterior ou panveite, quando há acometimento dos 3 segmentos. Quando a gente fala de uveite não infecciosa, a gente está falando principalmente das uveites intermediárias, posteriores ou se não das panuveites, com acometimento dos 3 segmentos, das 3 câmeras. E por que isso? Porque em geral a uveite anterior, que só acomete a câmera anterior, ela responde muito bem ao tratamento local, com colírio de glicocorticoide, colírio cicloplégico, o qual tem uma função aí, principalmente, de evitar sinéquias posteriores. E os glicocorticoides normalmente respondem, a uveite anterior responde muito bem ao glicocorticoide tópico. Porém, se essa uveite anterior tem alguma complicação, por exemplo, um edema macular cistoide, um edema de disco óptico, aí sim a gente vai tratar como uma uveite não infecciosa. A gente vai ter que ser mais agressivo no seu tratamento. Combinado? Muito bem. Antes da gente falar do tratamento em si, a gente tem que lembrar de alguns princípios do tratamento. É de extrema importância a gente seguir esses princípios antes de nós prescrevermos, antes de nós indicarmos algum medicamento. Primeiro princípio, qual seria?
Claro, diagnóstico de certeza de uma uveíte. Nós temos que bater o martelo, ter certeza do diagnóstico e excluirmos causas infecciosas e síndromes mascaradas. Segundo item de princípio de tratamento de extrema importância, qual seria? Nós nos nortearmos no nosso tratamento de acordo com a anatomia, em geral, então, as uveites intermediárias, posteriores e panuveites são mais graves. De acordo com a etiologia, eu descreverei para vocês aqui algumas etiologias que só de darmos diagnósticos, elas já são mais graves e elas merecem um tratamento mais agressivo. Terceiro, lateralidade, se ela é uni ou bilateral. Lembrar, se o paciente tem um olho só e esse olho está cometido por uveíte, por si só isso já é critério de gravidade. Quarto item, prognóstico. E quinto, se o paciente tem uma doença de base. Nós avaliaremos tudo isso para nortear o nosso tratamento. Bom, terceiro item é avaliar se o paciente tem comorbidades. Por exemplo, que a gente vê nessa imagem aqui, o paciente portador de síndrome metabólica, paciente obeso, hipertenso, diabético. Nesses casos, muitas vezes é difícil a gente utilizar os glicocorticoides, que são ainda a primeira linha. A gente utiliza sim os glicocorticoides praticamente para todas as uveites não infecciosas. E muitas vezes leva à descompensação dessas comorbidades. Além disso, a gente tem que avaliar também a toxicidade, que ela é inerente a muitos imunossupressores utilizados e os próprios glicocorticoides. A gente tem que sempre levar isso em consideração. Quarto item dos princípios básicos para tratamento aqui seria a importância da interação e da abordagem multidisciplinar entre o reumatologista e o oftalmologista. Só assim a gente vai conseguir, enfim, chegar na terapêutica-alvo, na terapia de escolha de uma forma personalizada, individualizada e compartilhada com o nosso paciente. Combinado? Bom, vamos falar aqui então dos steps do tratamento medicamentoso. Após nós avaliarmos os princípios básicos do tratamento, a gente vai passar agora sim para o tratamento medicamentoso. O primeiro passo seriam os glicocorticoides, que ainda é a terapia de base para as uveites não infecciosas, utilizada em praticamente todos os casos. A gente pode utilizar tanto terapia local, com colírio, ou intraocular, ou se não, sistêmica. O passo 2, o step 2, o segundo degrau nosso aqui, seria o quê? Os imunossupressores convencionais. Aqui entra tanto metotrexato, ciclosporina, micofenolato, tacrolimus e azatioprina. Esses 5 imunossupressores, em geral, têm a mesma evidência científica na literatura até o momento. Eles podem ser utilizados isolados ou em associação, e lembrar que em uveites de mau prognóstico a gente pode já lançar mão neles, lançar mão desses medicamentos como primeira linha. Terceiro step, qual seria? Seriam os anti-TNFs. E dentro dos anti-TNFs, nós temos o adalimumab, é o que até o momento tem uma maior evidência científica em diversas etiologias de uveites não infecciosas. Trata-se de um anticorpo monoclonal totalmente humano. Eles podem ser utilizados também de forma precoce nos casos de risco de perda de visão, por exemplo, um paciente com BC com uma vasculite retiniana. Quarto e último degrau, quarto e último step seriam outras terapias alternativas. Aqui a gente não tem muita evidência, são aqueles quadros refratários. A gente pode lançar a mão de outros imunobiológicos, de outros imunossupressores, por exemplo, a ciclofosfamida, entre outras terapias. Combinado? Muito bem. Sobre então as indicações de imunossupressores convencionais. Quais seriam as indicações quando lança a mão do imunossupressor convencional? Primeiro, quando a gente utiliza o glicocorticoide por mais do que 3 meses numa dose equivalente à prednisona maior ou igual a 7,5 mg dia. Pessoal,
se a gente necessitar de uma dose maior do que 7,5 mg dia de prednisona por um intervalo maior do que 3 meses, é de extrema importância nós lançarmos mão do imunossupressor. A gente não pode ficar aumentando, diminuindo a dose de glicocorticoide. A gente começa a desmamar o paciente, chega no 10, 7,5, entra atividade, a gente aumenta para 40, 50. A gente começa a desmamar, entra atividade, a gente aumenta de novo. A gente não pode ficar fazendo isso. Infelizmente, a gente recebe muitas vezes casos assim no nosso consultório, no nosso ambulatório, de pacientes em uso crônico de glicocorticoides em doses moderadas a altas. E a gente conhece e muito bem os diversos eventos adversos dos glicocorticoides. Portanto, nesse cenário, é de extrema importância já lançar a mão do imunossupressor sintético em geral. Combinado? Segundo, quando há uma falha de um glicocorticoide na dose plena em monoterapia no intervalo acima de 2 a 4 semanas. Em geral, quando a gente diagnostica uma uveíte não infecciosa, a gente inicia um glicocorticoide na dose de 1 mg a quilo, em torno de 60 a 80 mg de prednisona, máximo 80 por dia. Se o paciente não responder depois de 2 a 4 semanas, já é indicação de associação de um imunossupressor convencional para esse paciente. Terceiro item seria a toxicidade também inerente aos glicocorticoides sistêmicos, que a gente conhece bem, os seus efeitos adversos e a sua toxicidade. Além disso, os efeitos colaterais que esses medicamentos podem apresentar. Quarta indicação de imunossupressor convencional seria um diagnóstico de uma uveíte não infecciosa grave ou então com rápido comprometimento funcional. Uma uveíte mais agressiva, portanto a gente tem que ser mais agressivo no tratamento, a gente não pode perder tempo. Tempo aqui é visão, temos que ser agressivos. Quais seriam então as uveites de caráter agressivo? Ou seja, aquela que, se eu faço o diagnóstico, é igual associação de glicocorticoide com imunossupressor. Não é só glicocorticoide, não é só prednisona 1 mg a quilo. Você vai associar o imunossupressor de cara. Quem seriam essas etiologias? Primeiro, síndrome de BC. A síndrome de BC, em geral, leva uma uveíte de mau prognóstico, independentemente da câmera acometida. Claro, quando é uma câmera posterior, uma uveíte posterior ou uma panveíte, piora o prognóstico. Mas mesmo as anteriores, elas têm um caráter crônico. Será necessário o uso do imunossupressor convencional. Segunda etiologia também considerada uma uveíte de mau prognóstico, a coroidite serpinginosa, uma oftalmia primária que a gente tem que ser também agressivo no tratamento. Terceira, a síndrome de Vogt-Koyanagi Arada. Tem uma bandeirinha do Japão aqui, porque Vogt é suíço, Koyanagi Arada são japoneses. 2 contra 1, Japão venceu. E outra, a gente muitas vezes chama ela só de síndrome de Arada. Então, bandeirinha do Japão para vocês lembrarem. A síndrome de Vogt-Koyanagi Arada é uma síndrome úveo-meningoencefálica. Há acometimento de tecidos ricos em melanina. Ela é caracterizada por uma panveíte bilateral crônica, além de sintomas neurológicos diversos, sintomas auditivos e lesões cutâneas, muitas vezes lesões hipocrômicas. Combinado? Lembrar também da coriorretinopatia de Birdshot. Vocês vão lembrar dessa 38 aí apontando para o passarinho, vocês vão lembrar da coriorretinopatia de Birdshot. Além dela, a coroidite multifocal idiopática com panveíte, normalmente ela é também agressiva, a gente tem que ser agressivo no tratamento. E por último, a oftalmia simpática, que apesar do nome simpático, ela não é nada simpática. Ela é uma panveíte bilateral granulomatosa que ocorre em geral após um trauma ou uma cirurgia no olho, onde esse olho e o outro olho, que não tem nada a ver com conversa, os dois evoluem com inflamação e com panveíte. O olho lesado ou que foi feita a cirurgia, ele é chamado de olho
excitante ou incitante e o outro de olho simpatizante. É daqui que vem o nome da oftalmia simpática. Combinado? Bom, e quando que a gente indica um imunobiológico? Que em geral são os anti-TNFs, em geral o mais utilizado até o momento, o adalimumab. Bom, primeira indicação, quando eu não posso utilizar quando eu utilizo o imunossupressor, imunoterapia ou associado e há uma falha no tratamento, ou senão o paciente é intolerante ou apresenta toxicidade. A segunda indicação é quando há uma contraindicação dos imunossupressores convencionais. Eu não posso utilizar, eu vou lançar mão direto do medicamento imunobiológico. E a terceira, quando a gente tem uma síndrome de BC com uveíte posterior bilateral ativa e risco de cegueira, risco de amaurose, por exemplo, vasculite retiniana, edema macular cistoide, ou se não, uma uveíte posterior bilateral ativa com atividade da doença de base. A síndrome de BC ativa de forma sistêmica também indicaria o uso direto aí do imunobiológico. Ok, fiz tudo o tratamento, segui direitinho e o paciente não está melhorando. Nesse caso, se não houver melhora, é mandatório a gente afastar 3 cenários. O primeiro é aquele paciente tigre, que não toma o medicamento direito. Sempre, antes de encararmos como falha, a gente tem que sempre checar a adesão do nosso paciente. Segundo, afastarmos sempre causas infecciosas. Se for uma etiologia infecciosa, você está imunossuprimindo o paciente vai piorar. Sempre lembrar disso. E terceiro e último são as síndromes mascaradas. Pessoal, aqui termina então a nossa série de aulas sobre uveites. Espero que eu tenha tirado um pouquinho esse cisco do olho do reumatologista, que é o tema sobre uveites. Se você gostou do conteúdo dessa aula, se você gostou do conteúdo dessa série de aulas que preparamos com tanto carinho para você, curta, compartilhe, nos siga em nossas redes sociais, faça comentários, nos deem feedback tanto desse conteúdo quanto nos deem sugestões também de temas que vocês queiram que a gente aborde aqui no nosso espaço, pois dessa forma a gente vai aprender e crescer juntos. Porque sozinho você pode até ir mais rápido, mas juntos nós iremos muito mais longe. Reumato Learning, transformando vidas por meio do aprendizado. Um forte abraço.